noite. Na graça e na paz de Cristo, saudamos a todos vocês, irmãos e irmãs, que nos assistem neste culto no formato online, devido aos decretos com relação à pandemia, lockdown, e nós, então, em nossos lares, unidos com nossas famílias e em sintonia com nossos irmãos na fé, queremos adorar o nosso Deus nesse final de semana em que a igreja celebra o segundo domingo na quaresma. E nós queremos seguir firmes os passos de Cristo rumo à cruz. Que Deus abençoe a todos nós neste culto e assim podemos ser encorajados a viver nossa fé também nos tempos difíceis. E sempre Deus conosco está e promete, como vemos em Hebreus 13, versículo 5, a segunda parte. Eu nunca vou te deixar, jamais vou te abandonar. Assim, louvaremos a Deus com um hino que segue. Queremos, neste momento, invocar o nome do nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, também nesse momento, nós nos colocamos diante de Deus e do seu altar, em confissão, humildade e arrependimento, a fim de apresentar a Ele a nossa súplica pelo perdão dos nossos pecados e manifestar a Ele a nossa confiança na sua promessa, na sua graça e também na obra redentora de Cristo em nosso favor. Através da canção Te Confesso, ó Deus, apresentemos a nossa confissão. Te confesso, ó Deus, os pecados meus são imensas transgressões, pecados e tentações. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Sei que cometi erros contra ti, pensamentos e ações, palavras e ingratidões. Jesus, aqui estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Nesta petição, peço teu perdão, venho em ti me confessar.
estou, te peço, ó Senhor, de mim tem compaixão, busco alívio ao coração. Estimados irmãos, com as palavras desta canção e também do seu coração, é esta a sincera confissão de que vocês estão arrependidos, de que vocês confessam os seus pecados de forma sincera, estão arrependidos, confiando sempre em Jesus como seu Senhor e Salvador, querem buscar sempre do Espírito Santo a ajuda, o conselho e a força para viver a sua fé na relação sua com Deus, com você, com o próximo e com a criação de Deus. Se assim é, que possamos dizer: sim, com a tua ajuda, ó Senhor. Sim, com a tua ajuda, ó Senhor. Irmãos, sendo esta sua sincera confissão, e por causa da graça maravilhosa de Deus, anuncio-lhes: vocês estão perdoados, e declaro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Restaurados e reanimados com o perdão de Deus, vamos dizer a nossa confissão e manifestar a nossa dependência de Deus em toda a direção de fé e vida em nossa caminhada rumo ao céu. Vamos assim declarar com o Salmo 22, versículos 22 a 31, e assim dando sequência nas demais partes do nosso culto. Amém. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo, eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Oramos. Senhor, nosso Deus, gratos te somos porque nos conservaste e nos trouxeste com segurança para te adorarmos com todo o nosso ser. Através da sua santa palavra e dos santos sacramentos do batismo e do altar, tu vens ao nosso encontro para nos abraçar, nos aquecer e nos fortalecer na certeza do teu grande e gracioso amor, revelado e provado com a vida e a obra redentora de Jesus, consumada na cruz. Abençoa a tua palavra em todo o nosso viver para contigo, com a nossa família, com a igreja e com a sociedade, por amor e em nome de Jesus, quem é um só Deus, contigo e com o Espírito Santo. Amém. A leitura do Antigo Testamento de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 17, versículos de 1 a 8 e 15 e 16, onde lemos: Aliança e a circuncisão.
Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante, o seu nome será Abraão, e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que eu estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. Versículo 15. Depois Deus disse a Abraão: De hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Até aqui esta leitura.
O apóstolo Paulo nos apresenta uma mensagem que traz algo tão precioso que faz serenar ansiedade, aflição, angústia, medo, grande sofrimento. Ele nos diz que podemos ter paz com Deus. Há no mundo algo maior, mais importante do que ter paz com Deus? Pode alguém no mundo, a humanidade, nos oferecer uma palavra que nos dê tranquilidade? E o apóstolo nos mostra como obter essa paz, a verdadeira paz. Muitos, por não ter essa paz, procuram-na desesperadamente em bebidas, drogas, prazeres, prostituição. Outros fingem não precisar dessa paz e a sufocam no desempenho de suas funções, no trabalho, na prosperidade em que confiam. Mas quantos que em toda a sua vida desprezaram a paz que é oferecida por Deus, negando a sua existência, mas muitos mesmos, que durante a vida eram rebeldes e fizeram tudo para calar o chamado de Deus, no seu leito de morte, arrependidos, proclamaram por perdão e se agarraram à mão estendida e na última hora encontraram a paz. Sim, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, aceita a todos que se voltam a Ele. E por graça, imerecida graça, acolhe a todos que, de mãos vazias, vêm a Ele. Não porque tem alguma coisa a oferecer, mas pela fé naquele que tinha em suas mãos a oferta agradável a Deus, a sua vida. Santa e preciosa vida oferecida por aqueles que nada tinham, senão somente pecados. E a mensagem do apóstolo Paulo é: foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. A epístola para o culto de hoje é o texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Esta esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus.
Assim termina a epístola. O evangelho para esse culto são as palavras do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 38. Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: "Quem o povo diz que eu sou?" Os discípulos responderam: "Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas." "E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?" perguntou Jesus. "O Senhor é o Messias", respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: "O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará." Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: "Sai da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa." Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: "Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa." Assim termina o Evangelho. Queremos neste culto ter um espaço da criança. Ei, você criança, você às vezes tem dúvida? Eu também tenho. Mas mesmo com nossas dúvidas, nós sempre confiamos em Jesus como seu Senhor e Salvador. E que nos dá segurança a esta fé é porque Deus a deu lá em nosso santo batismo. E porque Deus deu e também cuida, então mesmo com as dúvidas, nós sempre confiamos em Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. E essa fé é importante falar para os outros, testemunhar para os outros. Agora então, vamos cantar para Jesus. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare. Ei, você é feliz com Jesus? Eu sou. Isso não quer dizer que às vezes não estou triste, mas a tristeza não me deixa tomar conta. E assim, essa alegria eu quero viver e também dela falar para os outros, confessar a nossa fé.
Nós vamos ouvir agora uma criança, a Joana, dando o seu testemunho de fé, e encerramos esse espaço da criança com uma oração que no final ela apresenta para Jesus. Até breve. Dúvidas. Quem de nós nunca teve dúvidas do amor de Deus? Mas até disso Ele nos perdoa. Podemos ter de Deus a certeza de que Ele nos ama completamente, pois Ele nos deu seu único Filho e garantiu que se crermos nele, não morreremos, mas teremos a vida eterna. Portanto, se Deus nos ama tanto e está do nosso lado, não há o que temer ou duvidar. Oração. Querido Deus, em meio a essas dificuldades do coronavírus, que nós estamos com problemas, dúvidas, com muitas coisas. Mas Deus, a única coisa que a gente peça é que nos ajude, que nós possamos dobrar nossos joelhos e orar para o Senhor, que nos abençoe a cada dia e nos dê forças para lutar e continuar a nossa vida com firmeza em Ti. Abençoa, Deus, a nossa família e nos fortalece cada dia da nossa vida. Em nome de Jesus, o nosso Salvador, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Um versículo para meditar. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvidas, mas nunca ficamos desamparados. 2 Coríntios 4, versículo 8. Tenha uma boa noite de sono e fiquem com Jesus. Olha só que legal o testemunho da Joana falando de Cristo, e mesmo com a pandemia, ela confia em Jesus como seu Salvador e o seu protetor. Ela deu o seu testemunho, e nós também podemos dar nosso testemunho com a nossa confissão de fé, que hoje vamos apresentar através do hino Nós Todos Cremos num Só Deus. E a seguir, nós também vamos louvar a Deus em preparação para a proclamação da Palavra de Deus. Amém. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. Estreou no bom Senhor, cantem todos teu louvor. Vamos de pé. Vamos lá comigo. Uma nova vida me deu no mover
morte não pôde deter. Jesus nesse nome há poder. Tudo que era velho passou. Nova. Vida me deu, no momento em que reviveu, a morte não o pôde deter. Jesus nesse nome, sem poder, que era velho passou, nova criatura, me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, a vida começou. Seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou, me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para a fé operar. Ele consola, ele cura. Me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Eu quero amá-lo até o fim. Estimados irmãos, na fé em Jesus, como é bom ouvir a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Neste momento de reflexão da palavra de Deus e da proclamação dela para o mundo e também para a nossa edificação, queremos olhar para o texto de Romanos capítulo 5, versículos 1 a 11, e destacamos o versículo 2. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Que Deus nos assista, nos ajude e nos ilumine neste momento de reflexão na sua palavra. Estimados irmãos, como é importante estarmos firmes na graça. Nem sempre é fácil. Nesses tempos difíceis que estamos vivendo com relação ao Covid-19, realmente não tem sido fácil para muitas pessoas. E pode não estar sendo fácil para você ou para mim. Mas é importante estarmos firmes na graça. E por que é importante estarmos firmes na graça? É porque Deus nos deu em nosso santo batismo a verdadeira conversão e a verdadeira fé.
ele nos moveu ao arrependimento e a confiar sempre em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E esta fé na graça de Deus nos faz ficar firmes nas horas boas para agradecer e nas horas difíceis para pedir, sempre confiantes. E isso porque a nossa fé não é um sentimento que depende do vento, mas ela é uma convicção, é uma certeza que Deus nos dá. E porque é Deus que nos dá, e não é nós que construímos ou decidimos por Deus, mas Deus decidiu por nós e mostrou isso através da promessa para Adão e Eva e cumprindo-a com a vinda, o nascimento, a vida, a obra, a morte e a ressurreição de Cristo e a sua subida ao céu, preparando o nosso lugar. Então, esta é a nossa convicção. E porque é Deus que nos dá a fé, através desta fé, Deus nos dá o perdão, a vida e a salvação. Essa certeza nos dá uma segurança, e essa segurança nos dá o que? Uma paz. Uma paz com a certeza do perdão de Deus, da sua presença e da sua direção. E aí também é importante que Deus nos dá a esperança, porque temos a promessa, e essa esperança ela se firma na promessa de Deus. Então nós confiamos nessa graça de Deus que nos dá esperança, mesmo no sofrimento, pelo qual Deus desenvolve em nós a paciência, a perseverança, a esperança, porque estamos seguros nas mãos de Deus. E tudo isso nós temos do Espírito Santo, que nos dá e nos conserva na fé verdadeira e na comunhão com todos os santos, porque temos também a comunhão com nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa grande segurança está no amor de Deus, que é um amor pessoal e um amor incondicional. Ele nos amou ainda pecadores e ainda inimigos. Alguém de nós amaria de forma incondicional um inimigo, um pecador? Só Deus. Ele é um pai amoroso, ele é misericordioso. Imagine se um casal tem 10 filhos, de repente um deles se desvia e faz muitas maldades. Mas mesmo assim, aqueles pais vão continuar amando aquele filho, orando por ele e se dispondo a ajudá-lo para recomeçar a sua vida. Olha, Deus tem então muitos e muitos filhos, e o amor de Deus é igual para todos. Ele manda sol, chuva, dá o trabalho, a saúde, a proteção, a casa, o alimento, a sombra, o sol, enfim, tantas bênçãos dos céus para a vida aqui na terra, no caminho para o céu. Deus está sempre comigo e com você. E isso, então, nos deixa muito felizes, porque em Cristo, você e eu somos aceitos por Deus e fomos tornados amigos de Deus. Deus nos reconciliou, nos uniu de novo e nos conserva firmes nesta fé. Que maravilhoso! É você e eu pertencemos a esta aliança. Deus fez uma aliança com Abraão. Assim também em Cristo, Deus fez uma nova aliança no seu sangue derramado na cruz. Através dessa aliança e deste sangue, nós temos agora com Deus uma relação de amor e compromisso, de cuidado e de proteção do nosso Deus. E isso é maravilhoso. É maravilhoso nas horas boas e é maravilhoso nos tempos difíceis. Quando Jesus anuncia que um dia ele teria que morrer e depois ressuscitar para então nos dar a salvação, realmente não é fácil. Pedro não entendeu e queria intervir, queria até socorrer, resolver do seu jeito. Mas Jesus mostrou que é importante nossa confiança nele. E é importante, então, o nosso testemunho, falar daquilo que cremos, daquilo que esperamos, daquilo que é a razão de nossa vida. E a nossa razão de vida sempre é Jesus. E tudo isso pode se resumir numa palavra: graça, favor imerecido. Por isso, fique firme na graça de Deus. Amém. Nós queremos também, em resposta a este amor de Deus, apresentar a Ele tudo que somos e temos, numa manifestação de fé, em gratidão
e assim servir a Ele com alegria. Queremos fazer através do hino que segue. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina, amor nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão por vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Também como ofertório, como resposta ao amor de Deus, queremos apresentar ao nosso Senhor a oração, colocando-a perante o seu altar. Oremos. Senhor nosso Deus, como é bom estarmos na tua casa, diante do teu altar, através da tua palavra. Assim, tanto em nosso lar, quanto na nossa igreja e nas demais igrejas cristãs, nós podemos sempre, com a tua palavra, estarmos diante do teu altar, diante da tua presença. Ó Deus querido, tanto a nossa congregação, como uma boa parte da tua igreja em nosso país, está reunida, está adorando-te na forma online. Mas, pela palavra, tu te aproximas de nós através da ação do Espírito Santo, nos conservando na fé, nos mantendo unidos e em comunhão. E assim, nós também, nessa forma, podemos te adorar, te servir, podemos ouvir a tua palavra, confessar os pecados e pedir teu perdão, e receber sempre a confiança, a esperança e a certeza de que somos amados por ti e perdoados por ti. Ó Deus querido, obrigado por essa graça maravilhosa. Obrigado por conservar-nos na fé verdadeira. Firma-nos, Senhor Deus, preserva-nos, em especial as pessoas que passam por dificuldades, por crises, famílias enlutadas. Nós lembramos então a família do pastor Gerson Chornak, de Jaraguá do Sul, a Paróquia Redentor. Pastor Gerson, nessa manhã, nessa madrugada, às 5h30, morreu de Covid-19 e deixa em prantos, então, a sua família, também a congregação dele, a paróquia, os irmãos na fé, e todos nós, seus amigos, e também a tua igreja. Tanto ele como muitos outros pastores, muitos líderes e muitos membros têm partido por causa desta doença. Ó Deus querido, conforte as famílias enlutadas, também fortalece a eles, preservando-os na fé verdadeira, conservando-os na tua graça, para que fiquem firmes e possam continuar te adorando, te seguindo em fidelidade. Abençoa também, então, os profissionais da saúde, os cuidadores, as famílias cuidadoras que ajudam, que dão a força, que protegem a tantas pessoas. Ó Deus querido, também as pessoas que trabalham na área de segurança, de educação e tantos outros setores, tantas outras áreas profissionais fiéis e dedicados no seu ofício e em suas atividades de amor e serviço a ti e ao seu próximo.
Ó Deus querido, nós também damos-te graças por todos aqueles que recebem a bênção de mais um ano de vida. Lembramos então nossa irmã, que do dia 29, mas nesse ano, então dia 28, ela celebra com a família o seu aniversário, e nós então te pedimos que tu estejas com ela, abençoando-a, como também aos demais aniversariantes, seja de vida, seja de casamento, e também de vários empreendimentos em que as pessoas também celebram o seu aniversário, também as comunidades, as igrejas, as congregações, que também lembram a tua ação entre nós, guardando-as e nos firmando na graça em Cristo pela fé. Ó Deus querido, nós então também te pedimos por nosso país e todas as demais nações, o nosso presidente, os governadores, os prefeitos e demais autoridades e empreendedores que tanto se dedicam para o bem, o progresso e a ordem de nosso país e das demais nações. Colocamos, Senhor Deus, nossa prece de súplica e gratidão em nome e por meio de Jesus, que é um só Deus contigo, ó Pai, e contigo, ó Santo Espírito. E tudo mais, Senhor Deus, que temos para te pedir e te agradecer, nos unimos a Cristo e juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Irmãos, mais uma vez damos a vocês nosso abraço, nosso carinho, e desfazemos a nossa saudação com votos de que possam ter um bom domingo, uma boa semana. O nosso próximo culto também será online, devido ao lockdown que se estabeleceu com decreto em nosso estado, e assim também a nossa congregação no próximo final de semana terá o seu culto online. Assim também podem seguir nossas atividades, nossos programas e também então devocionais, tanto em nosso canal no YouTube, quanto também na página no Facebook e algumas redes sociais a mais que também temos à disposição. Em preparação para a bênção, vamos adorar a Deus com a próxima canção. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Onde opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti.
Irmãos, fiquem firmes na sua fé, olhem sempre para Cristo e tudo o que Ele fez por vocês. Assim, vamos então continuar confiando na graça do amor, ficando firmes nessa graça e, para tanto, queremos receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Um grande abraço, fiquem firmes com Jesus. Jesus ama vocês e nós também os amamos. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê paz. Minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus é excelsa graça, que dispense seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva,